Bem, o versículo 12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, mais uma vez em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor possa abençoar esta leitura e a pregação da Tua Palavra, para que estas palavras possam funcionar em nós, pecadores que somos, resistentes por nossa natureza caída, incapazes de ouvi-la com atenção e dando-lhe a honra que é apropriada, e muito menos, Senhor, em condição de obedecê-la. Por isso pedimos Tua bênção, para que pelo Teu Espírito Santo possamos vencer nossas fraquezas e possamos atender ao chamado da Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, vamos relembrar de duas coisas das pregações anteriores, na oração do Pai Nosso que nós já temos ouvido nos domingos anteriores. A primeira coisa é que já ouvimos que nós somos chamados a promover a glória de Deus por meio de praticar a justiça de Deus. E falamos isso no contexto do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um sermão que chama a glorificar a Deus por meio da justiça de Deus. E como nós vimos na pregação passada com o pastor John, nós precisamos da bênção de Deus para fazer isso. Nós não temos condição de praticar a justiça de Deus e glorificar a Deus se não houver a bênção de Deus para que nós possamos servir bem a Deus. Por isso precisamos da bênção de Deus no pão de cada dia que nos sustenta, nos preserva com vida. Se não tivermos o pão de cada dia, não estaremos aqui para cumprirmos o chamado de glorificar a Deus. E precisamos também da bênção do perdão dos pecados, para que nós possamos ter comunhão com Deus, que é o que nós vamos tratar mais na pregação de hoje. E também precisamos da bênção da santificação, para sermos preservados nesse estado de salvação, e assim nós possamos servir bem a Deus, como é o chamado, especialmente nessas três petições finais. Então, irmãos e irmãs, nenhuma dessas coisas nós podemos alcançar por nossas próprias forças. Temos nenhuma condição, nenhuma chance. Não temos como garantir o alimento diário. Não temos como alcançar o perdão dos pecados. Não temos como nos preservar no estado de perdoado, de salvo, que é a santificação. Foi por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a nos dirigirmos ao Pai Celestial para pedirmos essas bênçãos, porque só o Pai Celestial é que pode nos garantir essas coisas. Ele é o único que pode conceder o pão que nos sustenta, é o único que pode nos conceder o perdão que nós precisamos, é o único que pode nos sustentar no estado de salvação, para que assim possamos servi-lo bem. Então, a quinta petição que trataremos hoje nos ensina sobre a segunda dessas três bênçãos: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Vamos observar brevemente três aspectos nessa terceira petição, nessa quinta petição, que você pode ver na própria estrutura desse versículo 12. Ele declara a nossa pecaminosidade, a nossa necessidade de perdão e a evidência do perdão na vida do salvo. Então, vamos ver brevemente sobre esses três aspectos que nós vemos aqui no versículo 12. Então, a nossa pecaminosidade fica muito clara aqui no início desse versículo. Perdoa-nos as nossas dívidas. Aqui em Mateus, tanto aparece a palavra ofensas,
como dívida, e o verbo perdoar, perdão, e lá em Lucas, por exemplo, na versão de lá, encontramos a palavra pecado. Então, dívida é pecado. Nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. Jesus não ensinou os seus discípulos, que já gozavam de salvação, já haviam sido chamados pelo Senhor, separados do mundo, mas ele não chamou os discípulos como se eles não fossem pecadores e não precisassem de perdão dos pecados, mas foi aos discípulos que ele ensinou a orar: o Pai, perdoa-nos as nossas dívidas. Jesus ensinou que nós temos uma dívida com Deus, porque nós não damos a Deus, não pagamos a Deus, não entregamos a Deus aquilo que é devido a Ele, para a glória do seu nome. E nós sabemos que essa dívida, ela começou lá atrás, lá no Jardim do Éden, com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles não deram a Deus a glória que era devida por meio de uma vida de obediência e de uma vida de contínuo serviço a Deus, um serviço no qual o nome de Deus era glorificado, exaltado, honrado em tudo que o homem fazia. Portanto, aquela vida amorosa, dedicada a Deus, que busca a promoção da glória de Deus, o homem interrompeu essa vida com o seu pecado. Mas nós sabemos também que essa dívida não é uma dívida de Adão e Eva, é uma dívida de toda a raça humana, porque nós não somos diferentes nem melhores que os nossos pais, pelo contrário, nós continuamos nos seus pecados. Portanto, essa dívida é também a dívida de todos os descendentes de Adão e Eva. Sabemos ainda que essa dívida se tornou impagável. Essa dívida não é uma dívida capaz de ser paga, e pelo menos por duas razões. Porque essa dívida foi contraída contra a suprema majestade do universo. Não foi uma dívida contraída com um igual, com nosso semelhante, mas uma dívida contraída contra a suprema majestade, que exige o castigo mais severo, a morte eterna do corpo e da alma. Mas essa dívida também, ela se tornou impagável, porque os homens não têm mais os meios, as condições para pagar essa dívida. Ele perdeu tudo na queda. Ele foi dotado com capacidades para servir a Deus em obediência, como estávamos tratando no último estudo com a família do irmão Joelson. Ele perdeu o livre-arbítrio para servir a Deus em obediência, porque ele foi dotado com isso, ele foi dotado com essa capacidade de obedecer a Deus e de servir a Deus, mas isso ele perdeu na queda. Não resta no homem mais a mínima condição de obedecer a Deus, de servi-lo conforme Deus exige do homem, e portanto o homem não consegue nem diminuir a sua dívida, quanto mais quitá-la. E pior, ele aumenta diariamente essa dívida, porque acrescentando a sua herança dos seus pais Adão e Eva, eles acrescentam os seus pecados diários, de modo que essa dívida só faz aumentar, aumentar, aumentar. No dia final, ninguém se apresentará diante de Deus oferecendo qualquer desculpa pelos seus pecados, porque eles persistiram sistematicamente em se rebelar contra a vontade de Deus, que é revelada em sua palavra. Então pense por um momento no estado desse pecador. Não é sem razão que costumamos falar sobre um pecador miserável. Às vezes tem gente que acha forte demais essa linguagem, mas pense sobre isso. O homem se tornou um pecador, está endividado até o pescoço, não contra seu semelhante, mas com a suprema majestade do universo. O homem não tem mais nenhuma condição de pagar essa dívida,
E o dia da cobrança está chegando. O dia em que a dívida será executada e o castigo será aplicado sobre o devedor. Imagine um pecador nesse estado. No seu desespero, ele tem que fazer alguma coisa. E o homem sempre está tentando fazer alguma coisa. Isso faz parte da religiosidade dos seres humanos. Ele sempre está buscando um meio de se livrar. Às vezes, por tentar enganar o seu coração de que não existe nada disso. Não existe Deus, não existe pecado e não existe dívida. Então tentam enganar os seus corações com a mentira de que tudo isso é invenção do homem. Outros que não conseguem negar essas verdades, tentam diminuí-las, dizendo que, olha, o homem é devedor, mas uma vez que Deus já veio e a graça abundou, então a dívida foi-se embora junto com a graça e não há mais dívida. Outros tentam justificar que Deus não é tão exigente assim a ponto de exigir tintim por tintim, centavo por centavo. Mas não é isso que a gente lê na parábola. O final da parábola diz: os verdugos o levarão para a prisão até que pague a última moeda. Então, o pecador, ele está num estado de desespero. Ele tem que fazer alguma coisa. Mas, de fato, a única saída para esse pecador é o perdão da dívida. É que aquele contra quem ele contraiu a dívida perdoe. A única solução. Não tem outra maneira. Ele não consegue pagar. A dívida não é reduzida a um mínimo, e nós vamos ver isso mais uma vez na pregação da noite, nas trevas que cercou Jesus. Deus foi implacável em sua justiça. Ele não diminuiu a sua justiça em absolutamente nada. A única saída para o pecador é correr para os pés de Deus, como o homem da parábola fez. Ele fez o certo. Ele correu para os pés daquele que poderia perdoar a dívida. E ele não nega que tinha uma dívida, ele reconhece a dívida, ele mostra um desejo de querer pagar essa dívida, apesar da sua incapacidade. O Senhor dele sabia perfeitamente disso, por isso a única solução seria perdoar. E então ele sai dali com a promessa de perdão da presença do seu Senhor. Então, o homem possui uma dívida impagável, não possui os meios para pagar essa dívida. A dívida está prestes a ser executada. A única solução é apelar para o perdão. Então é de perdão que o pecador necessita. Ele não necessita de uma ajudinha de alguém para tentar chegar perto daquilo que ele deve, para tentar impressionar Deus com o seu esforço. Felizmente a gente sabe que esse é o problema de muitas pessoas, o problema de muitas religiões hoje em dia, que acha que apesar dos pecadores não conseguirem pagar as suas dívidas, não conseguirem obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus como deveria, o fato de que ele está se esforçando muito para isso, Deus vai olhar para ele e vai ter pena dele por causa do seu esforço, e então Deus vai reduzir a sua justiça e vai aceitar aquela justiça pueril daquele pecador que está tirando qualquer moeda do bolso para dizer a Deus: isso é o que eu tenho, aceita isso no lugar da minha dívida. Então muita gente pensa que Deus não se importa com a gravidade dos nossos pecados, com a extensão dos nossos pecados, com as ofensas que os nossos pecados causam a Ele. Então se iludem com a mentira de que se o homem fizer alguma coisa, então Deus vai considerar essa alguma coisa
como sendo o preço justo para o perdão dos seus pecados. Esse pensamento falha basicamente por duas coisas, como é muito comum, infelizmente, em nossos dias. Ele falha em reduzir a dívida impagável a uma dívida que pode ser paga com as poucas moedas imundas que estão no seu bolso. E falha também porque ele se torna sócio de Deus na salvação, na sua própria salvação. Então Deus não salva sozinho, ele é sócio com Deus desse empreendimento da salvação. Deus pode ter entrado com a maior parte, mas afinal de contas está aqui as minhas moedas. Tem a história de um homem que havia sido condenado à morte em um certo país, mas ele era uma daquelas pessoas que caiu na graça do rei. E o rei realmente não queria, a gente vê até na Bíblia exemplo disso, né? De Dario com Daniel, não queria vê-lo morrer, e tudo esse rei fez para pagar a dívida daquele homem, para que ele não fosse morto. Então o rei esvaziou o cofre do seu reino, mas chegou muito perto, mas não completou o valor da dívida que aquele homem havia contraído. Os carrascos já estavam se movendo para abrir o cadafalso para que aquele homem fosse enforcado, mas aí alguém começou a gritar no meio da multidão: vamos esvaziar os nossos bolsos e vamos tentar chegar a esse valor da dívida desse homem para salvar esse homem. Então, no meio da multidão, todo mundo começa a esvaziar os bolsos, e então sai catando todas as moedas e junta com aquilo que o rei já tinha trazido, e faltou uma besteirinha, faltou só uma besteirinha para chegar na dívida. Mas isso não paga, e o homem ainda ia morrer. De repente o próprio homem se lembra que tinha alguma coisa no bolso dele. Ele mete a mão no bolso e tira aquela moeda, que era exatamente o que faltava para completar o valor da dívida. A multidão eufórica começa a gritar, celebrando alegremente, porque aquele homem, afinal de contas, conseguiu pagar a sua dívida, e então ele não vai ser morto. Se vocês prestarem atenção, tudo que o rei fez não serviu para nada. O esforço da multidão não serviu para nada. Foi aquela moedinha que o homem tirou do bolso e completou a dívida, que levou todo mundo à euforia. É mais ou menos assim. Deus, ele sai em busca do pecador, ele faz tudo pelo pecador, ele planeja, ele envia o seu filho, massacra o seu filho na cruz, envia pregadores com a mensagem, chama pecadores ao arrependimento. Deus faz tudo. O pecador mete a mão no bolso, tira uma moeda e coloca, e ele recebe toda a honra pela salvação, porque naquele momento ninguém se lembra mais do rei e da multidão, mas daquela moeda que aquele pecador tirou do bolso. É uma ofensa terrível a Deus, é um desprezo terrível contra Deus. Outra coisa que o pecador não precisa, além de não precisar de uma ajudinha para completar a dívida que ele tem com Deus, o pecador não precisa de compreensão pelo fato da dívida que ele contraiu. Eu errei, isso, às vezes as pessoas procuram outro, rapaz, eu sei que eu fiz aquilo, não devia ter feito, mas eu estava num momento muito difícil, meu coração estava aflito, eu estava passando a necessidade, e então por isso eu fiz aquilo, mas por favor, me perdoa. Então, é um tipo de perdão com base na compreensão de que nós fizemos aquilo em determinadas circunstâncias. Esse tipo de perdão é muito apresentado
nas mensagens hoje em dia. São perdão de dívida com base em aceitar as desculpas da pessoa. Veja mais uma vez, onde é que estão colocando a base do perdão? Na própria pessoa. Ele errou. Mas ele errou porque o meio em que ele vive corrompe, né? Então ele fez porque ele foi induzido a isso, né? Sempre assim. O homem não é culpado. O culpado é o meio. O culpado foi as circunstâncias que o levou aqui. E então, o perdão seria a compreensão de que ele cometeu aquele erro naquela circunstância. Mas nenhuma dessas coisas ajuda o pecador. O que o pecador precisa é de perdão da dívida. Porque em ambos casos, ele vai continuar com a dívida. Ele não vai continuar com uma dívida por causa de um pecado que ele cometeu em determinada circunstância. Ele vai carregar uma dívida que ele já herdou e que ao longo dos anos ele só tem aumentado. Então não é o pecado que ele cometeu, mas é o pecador que ele é. Sem o perdão dos pecados, a dívida continua e aumenta. E se a dívida continua e aumenta, seguro e certo é o castigo e a condenação eterna. Então, mais uma vez, visto que o pecador mesmo não possui meios para quitar essa dívida, então ele precisa recorrer a Deus, o único que pode perdoar a dívida. É isso que Jesus está ensinando na quinta petição. Corre para os pés de Deus. Não se engane tentando juntar recursos para pagar essa dívida, porque ela é impagável. Você não tem condição. E não se iluda achando que Deus vai exigir de você menos do que você está devendo, porque Ele não vai fazer isso. Corre para Deus, implora por perdão. Lembre-se que Deus, em sua infinita misericórdia, aceita a obediência do seu Filho Jesus Cristo e aceita o castigo que ele sofreu na cruz como um sacrifício devido aos seus pecados, às suas transgressões. Nós já temos feito isso aqui nesse culto. Nós nos aproximamos a Deus confiados não em nossa justiça, mas confiados na justiça de Cristo. Nós lemos os 10 mandamentos e reconhecemos os nossos pecados. Mas nós nos aproximamos de Deus confiando no perdão dos nossos pecados por Jesus Cristo nosso Senhor. Agora, irmãos, nós fizemos isso aqui no culto, mas faça isso em casa também. Volte para casa e se lembre disso. Voltando para casa, se lembre da promessa de perdão de pecados que você tem em Jesus Cristo e recorra a Deus diariamente. Caia aos pés do Senhor diariamente, pedindo perdão pelos seus pecados. Que não seja uma coisa que acontece somente quando você chega aqui na igreja, no domingo, na hora do culto. Porque é confessando os pecados que vem a certeza do perdão. A certeza do perdão que traz consolo e conforto à alma. Como nós vimos em muitos salmos de lamentos que nós já tratamos aqui. O salmo de lamento era uma busca incessante pela certeza do perdão. Essa certeza só vem quando nós buscamos a Deus sinceramente, em verdade, de coração, que isso era uma coisa
que aquele homem da parábola não tinha. Terceiro lugar, quando nós provamos esse perdão poderoso de Deus, inevitavelmente esse perdão se manifesta na vida da gente. É impossível que esse perdão fique escondido, retido lá dentro do nosso coração. A evidência do perdão começa fora do pecador, mas segue para dentro do pecador, para mais uma vez se manifestar fora do pecador. Então vamos ver como isso acontece. A evidência desse perdão começa fora do pecador, porque nós não descobrimos o perdão quando nós ficamos meditando sobre o perdão. Não. Nós descobrimos o perdão quando nós vamos à palavra de Deus. Se a palavra de Deus não tivesse revelado o perdão por meio de Jesus Cristo, o mundo seria completamente ignorante sobre o perdão e pereceria em seus pecados. Ninguém seria capaz de buscar a Deus com o conhecimento de como aplacar a ira de Deus por causa dos seus pecados. No Antigo Testamento, os nossos irmãos aprenderam sobre o sacrifício salvador de Jesus Cristo por meio dos muitos sacrifícios que eles realizavam no serviço do templo. Então não é olhando para dentro de nós, para nossos sentimentos, para nossos pensamentos, para nossas visões, para nossa sabedoria, mas somente olhando para a palavra de Deus é que o perdão é conhecido. Então tem que ser buscado fora de nós, em Jesus Cristo, que é revelado na Bíblia Sagrada. Então lá nós encontramos o perdão dos pecados nas muitas promessas que nós lemos nas Sagradas Escrituras acerca do perdão. Nós lemos Romanos 8 aqui. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, na vasta promessa da Escritura, nós aprendemos sobre o perdão dos nossos pecados, não fora, não em nós. Perdão do pecado também se evidencia no próprio pecador, porque nem todos buscam na Bíblia conhecer o perdão dos pecados. Somente aqueles cujos corações estão sendo trabalhados pelo Espírito Santo, somente esses estão recorrendo à Bíblia como a palavra de Deus, na qual palavra ele pode encontrar as promessas de perdão dos seus pecados. Deus prepara o coração, não de todos os pecadores, mas de alguns pecadores, para que creiam em tudo que a Bíblia diz, para que aceitem a promessa do Evangelho com fé verdadeira, e para que confiem e tenham certeza do perdão que Deus promete por causa de Jesus Cristo. Isso não acontece em todo o coração, isso não acontece por vontade da própria pessoa, isso acontece por obra divina. O perdão do pecado se evidencia também fora do pecador. A obra de Deus no coração de um pecador, irmãos, é algo tão poderoso, que é impossível que aquele que recebeu tão grande dádiva consiga esconder essa dádiva dentro de si próprio. Aqui mesmo em Mateus, no capítulo 5, os versículos 14 a 16, Jesus disse: ninguém acende uma luz e esconde no velador. E esconde, se não, põe no velador para que todos vejam. E ninguém que quer esconder uma cidade, edifica a cidade no alto de uma montanha. O faria no vale, por trás da montanha, não em cima. Então uma cidade em cima da montanha não pode ser escondida. Uma lâmpada acesa não pode ser escondida. Assim também, a obra que o Espírito Santo está realizando na vida de um pecador que estava morto em delitos e pecados, mas agora está provando o efeito da vida, é impossível que esse efeito da vida não se mostre externamente. Jesus ensinou
brilhe as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, não é possível que, tendo provado o efeito poderoso do perdão em nossas vidas, a gente mesmo retenha completamente esse perdão para não manifestá-los também aos nossos semelhantes. Agora, isso não significa que será sempre uma tarefa fácil. Perdoar-nos é uma coisa muito difícil. Talvez é um dos maiores desafios que a igreja tem. Nós, como igreja reformadas, e todos os que estão passando pelas aulas de catecismo, estão ouvindo, mesmo os que fizeram um curso mais reduzido, ainda usaram o regimento, e no regimento nós tratamos sistematicamente sobre a disciplina eclesiástica. E aprendemos que, de um lado, devemos ser fortes e pacientes diante das afrontas, das ofensas sofridas, e devemos buscar o meio adequado para resolver a situação e perdoar o ofensor. Mas vejam como é tão difícil isso. Nós ouvimos isso nas aulas, nos estudos, ouvimos nas conversas, nos exemplos aqui, ouvimos nas pregações, mas muitas vezes acontecem certas situações entre nós mesmos. Nós nos sentimos ofendidos, mas não procuramos a pessoa para conversar sobre aquilo, sobre a ofensa, e então limpar, e tratar, e resolver de uma vez por todas. Outras vezes, nós ficamos com a justificativa de que não foi ele que me ofendeu, é ele que venha me procurar. Quanto que Jesus nos ensina em Mateus 15, que se o teu irmão pecou contra ti, vai até ele. Perdoar aquele que nos ofendeu é muito difícil mesmo, e em situações até muito dramáticas, ainda assim a gente revela a nossa dificuldade de perdoar. Lembre-se mais uma vez desse homem da parábola. Quando confrontado com a sua dívida, quando confrontado com o seu pecado, ele sentiu a necessidade de buscar o seu Senhor para pedir perdão. Mas quando uma dívida, uma ofensa tão mesquinha, tão pequena contra ele, ele mostrou que, de fato, ele não havia perdoado, ele não tinha uma disposição de perdoar. Mas nós não somos muito diferentes desse homem, não. Nós não somos muito diferentes. E vocês conhecem o coração de vocês. Você sabe que é assim. Você sabe que não é tão fácil você procurar alguém que lhe ofendeu para perdoá-lo. Nosso coração é violento. Quando alguém nos ofende, a primeira reação que a gente tem é aquela reação de violência, de querer o mal dessa pessoa. Não é tarefa fácil. Não é mesmo. Na verdade, impossível para nós vencermos essa luta do nosso coração. Por isso, mais uma vez, devemos prestar atenção que Jesus está nos ensinando a orar. A resposta de Jesus para isso é: peça a Deus. Peça a Deus. Não temos condição mesmo, não. Não vamos conseguir mesmo, não. Mas peça a Deus. Mas quantos estão fazendo isso? Quantos estão orando? Quantos estão pedindo a Deus para que possa receber essa graça, para que o perdão de Deus seja evidenciado na sua própria vida? Seja por negligência ou por perversidade, muitas vezes nós não pedimos a Deus e não queremos pedir, porque nós não queremos o bem do nosso irmão, daquele que nos ofendeu. Não queremos orar por isso, porque não queremos ter de perdoá-lo, e às vezes esconde isso, às vezes finge
que está perdoado, que esqueceu, e a poeira vai lá para o fundo do pote, e depois baixa uma mexidinha, toda a poeira levanta, e a desgraceira é pior do que anteriormente aí. Não faça isso, não faça isso. Se você ofendeu alguém, procure essa pessoa, clame por perdão. E se alguém lhe ofendeu, não fique esperando que ele venha até você, não. Vai até ele. Busca o teu irmão. E mostra para ele a sua disposição de perdoar. Pede a graça de Deus para que essa evidência do perdão possa se manifestar na sua própria vida. O homem da parábola, o problema não é que Deus perdoou e depois desperdoou. O problema é que aquele homem não tinha o perdão. Porque perdão é questão de fé, questão de confiança. A proclamação do Evangelho é aberta a todos os pecadores. Mas quantos estão recebendo com fé? E quantos provarão os sinais, as evidências desse perdão na sua própria vida? Nós somos sempre provados acerca do perdão. Tempo todo na vida da gente. A gente é provado. Sempre surgirão situações, na maioria das vezes, pequenas situações. Mas essas situações pequenas são oportunidades preciosíssimas para nós nos treinarmos no perdão. Para que quando formos confrontados por situações mais pesadas, nós estejamos treinados, como Israel era treinado para a guerra. Para essa batalha do coração, porque essa batalha é travada no coração e é dura, essa batalha a gente precisa estar treinada nela. Muitas vezes nós desperdiçamos as situações pequenas da vida, quando nós poderíamos nos lembrar dessa palavra e usarmos aquela situação para nos treinar com o nosso ofensor e perdoá-los. E assim contar com a graça de Deus, para que também possamos sair vencedores em batalhas maiores. Mas uma coisa, para terminar, não simplesmente repita para alguém: você está desculpado, ou você está perdoado, como se o perdão dependesse da sua compreensão da falha dele. Lembre-se que o fundamento do perdão é Cristo. Se Cristo mesmo não tivesse nos perdoado, nenhuma ofensa seria perdoada. Mas porque Cristo morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados, Ele se torna a base para o nosso perdão. Dito isto, perdoe, mas perdoe porque Cristo te perdoou primeiro. Amém.